Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Entrevista, hoje com a Ionara Ferreira, meia-campista do São José. Seja bem-vinda, Ionara. Muito obrigada, queria agradecer pelo convite, queria parabenizar vocês, né, por estar falando do futebol feminino, por estar convidando bastante atletas. O futebol está crescendo muito, então com certeza esse passo que vocês estão dando está ajudando bastante essa modalidade que eu não posso falar muito, né, é uma modalidade que eu pratico desde criança, então eu estou muito feliz por esse convite e muito sucesso para vocês. Bom, a gente que agradece todas essas palavras, já fica emocionado logo de partida. E hoje comigo, para fazer a entrevista, mais uma vez, Matheus Coutinho. Seja bem-vindo, Matheus. Fala, Fredão. E primeiro agradecer a Ionara pelas palavras, né? Acho que é muito importante receber palavras de incentivo dessa maneira, ainda mais vinda de um atleta. Então, pô, Ionara, muito obrigado pela moral. E vamos fazer o melhor possível nessa entrevista, vamos fazer um papo bem bacana para todo mundo que acompanha a gente. Então, acho que é mais ou menos isso, Fredão. Acho que podemos começar. Bom, e antes da gente começar, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, esse login aqui ao meu lado, ao lado do Matheus. Já se inscreve no canal, deixe seu curtir, vai deixando seus comentários ao longo do vídeo. Se tiver bastante pergunta, a gente chama a Ionara aqui para fazer uma segunda entrevista. E vamos começar. Greg, solta a vinheta. Bom, como de praxe, vamos passar pelo currículo da jogadora. Eu sempre busco trazer uma camisa de algum time que a atleta já jogou. No caso, eu não tenho no time atual dela, que é o São José, então São José manda logo uma camisa aqui para mim. Já não é a primeira vez que eu peço para vocês. E vamos falar um pouco aqui da carreira dela. Ela passa pelo Lorena de São Paulo em 2012 e 2013, depois joga no Taubaté, que está aqui ao meu lado, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E em 2019 vai ter uma rápida passagem lá em Rondônia, longe para um caramba, a gente está aqui em São Paulo, no Real Ariquemes, assim que fala? Isso. Em 2019, e esse ano ela está jogando no São José, um dos times mais tradicionais do futebol feminino, campeão de Copa do Brasil, Libertadores, um monte de título. E ela tem como os títulos dela campeã dos Joguinhos da Juventude Sub-19 em 2014, campeã da Liga Nacional de Futebol 2014 e 2015, vice-campeã dos Jogos Regionais 2015, bronze nos Jogos Regionais 2016, bronze nos Jogos Abertos 2016, vice-campeã dos Jogos Regionais 2017, campeã da Taça Mulher 2017, conseguiu uma classificação histórica para o Brasileiro em 2018 com o Taubaté, campeã da Taça da Mulher em 2019 e campeã rondoniense, difícil de falar, em 2019, e agora foi vice-campeã da Copa Paulista com o São José. Esqueci alguma coisa? Não, tudo correto. Aqui, bom. Normalmente nessa parte é que eu acabo me embananando de fazer esse monte de coisa. Então, Matheus, dê início ao bate-papo. Bem, vamos começar então com aquela pergunta já praxe do canal, a gente sempre começa por ela para tentar conhecer um pouco melhor a nossa entrevistada, né? Apresentar ela um pouco mais para o pessoal. E, Leonardo, a gente sempre pergunta como é que foi o início da carreira, né, da pessoa, quais foram as dificuldades, como é que foi o início, de onde você veio. E também perguntar se no início da sua carreira ainda teve muito aquela questão de preconceito, com o menino não joga futebol, ou isso aí já não teve tanto espaço com você? Bom, eu conheci o futebol na escola, né? Eu jogava na rua, mas vamos dizer que eu conheci na escola, eu jogava futsal pela escola. Eu sou de Paraisópolis, Minas Gerais. E o futsal aqui era muito forte na minha época, né? Quando eu comecei. Então, acho que foi muito importante para o meu início ali. O futsal é muito importante para quem joga campo. Então, eu comecei na escola, joguei alguns campeonatos, joguei fui em alguns lugares fora para jogar também. Eu era novinha, então acho que isso foi muito importante para o meu crescimento assim como atleta. Acabei amadurecendo muito nova, então isso foi muito legal. E campo eu comecei também na minha cidade, só que era só eu de menina. Eu acho que a maioria das meninas que foram entrevistadas deve ter falado isso, por ser uma das únicas meninas que jogavam no meio dos meninos, né? Então eu sofri um pouco assim de preconceito, né, no início, né? Porque às vezes fazia algumas jogadas, os meninos ficavam meio, sei lá, às vezes não aceitavam muito, então eu acho que isso foi muito doloroso na primeira parte, mas depois eu já vi como que funcionava, e também isso me fez crescer, então eu achei muito importante isso, por ter passado por isso, não já
Não passei por uma base, né? Assim, eu acho que eu comecei também o futebol tarde já, comecei campo com 18 anos, eu jogava só futsal, então eu acho que por ter jogado futsal acabou me ajudando, mas o campo mesmo, que é o que eu sempre procurei fazer depois, eu comecei tarde, mas mesmo assim foi muito importante para mim. E quando é que você começa no Lorena? Lorena é o primeiro time de campo que você joga, né? E como é que foi o convite? Como é que você chegou nesse time? Quem te chamou? Como é que foi assim, falou, meu Deus, eu tô num time de campo e vou jogar profissionalmente. Como é que foi esse primeiro momento? Então, tem uma mulher aqui da minha cidade que ela também já jogou futebol. Ela até jogou no Taubaté, acho que na Portuguesa também, se não me engano. E a gente ia jogar os jogos regionais por Lorena. E ela me convidou. E eu também nunca tinha jogado nada, eu achei que era uma oportunidade muito boa. E a gente foi jogar os jogos regionais com ela e mais algumas meninas da minha cidade. Só que no ano seguinte, só eu da minha cidade que continuou jogando. As outras meninas pararam de jogar, né? Foram fazer outras coisas. E aí eu fiquei em Lorena. E eu joguei, se não me engano, acho que foi 2 anos, né? Em Lorena. Só que eu ia só para jogos, eu não ia treinar, eu saía da minha cidade só para ir para jogar. E foi assim que começou. Realmente eu não sabia que você era de outro estado, né? Vinha para Lorena, para começar a carreira, para jogar nessa equipe. Mas muito bacana saber essa história, né? Até dessa questão de superação, né? De pegar o transporte toda vez que tivesse jogo para lá. É uma distância até considerável, né? Mas bem bacana saber essa parte da sua história. E dá para ver que nesses 2 anos no Lorena você também se destacou, né? Porque logo depois você começa no Taubaté, né, em 2014, fica 6 anos no Taubaté, um período bastante grande, né, longevo, e ainda com algumas passagens, algumas conquistas no meio do caminho. Como é que foi a chegada na Taubaté e como é que foram esses anos todos lá? Né? Já é para você uma segunda casa? Como é que é essa sua relação com o Taubaté? Bom, quando eu jogava em Lorena, a gente acabava jogando contra o Taubaté. Aí teve um campeonato que o treinador de Taubaté me convidou para fazer um teste lá. Aí eu fui fazer o teste, acabei ficando, fiquei um tempão lá, né? Mas eu posso dizer que é minha segunda casa, assim. Eu passei por muitos momentos lá, muitos momentos bons, ruins, né? Mas eu achei, fui muito feliz lá. Eu fiz faculdade também, me formei em educação física pelo Taubaté. A prefeitura me deu a bolsa, então eu acho que isso foi muito importante para mim seguir a minha carreira depois, né, que acabar o futebol. Eu também pretendo seguir essa outra parte. Então foi um clube que abriu muitas portas para mim, onde eu comecei e onde eu fui muito feliz. Acho que tem muita coisa para perguntar daí de Taubaté, mas eu vou ter que fazer desculpas para fazer essa pergunta. Eu sei que ela é chata, mas eu preciso fazer. Você conheceu a grávida de Taubaté? Ai, todo mundo me pergunta disso. Tem o parkour também de Taubaté, né? Grande parkour de Taubaté. Todo mundo fala, todo mundo me zoava por causa disso. Mas eu nunca conheci ela, não. Eu queria conhecer, viu? Uma celebridade brasileira numa cidade não tão Sim. conhecida, né, fora de São Paulo. Mas Sim. brincadeiras à parte, a pergunta que eu tenho para fazer, na verdade, é um pouco antes. Você falou que você ia no Lorena só para jogar. E você conseguiu ir bem e chamou a atenção do Taubaté para conseguir tudo que você conseguiu no Taubaté. Então, voltando um passo antes, queria saber como é que era a sua rotina, porque já que você tinha que se cuidar e treinar sozinha, então como é que foi essa rotina pré-Taubaté, que eu acho que foi bem pesada e bem difícil para você, já que você tinha que arcar com treino e preparo e tudo mais. Eu era muito nova também, e aí eu acabava tendo que fazer as coisas tudo sozinha, né? Em questão também de transporte que você falou, eu tive que aprender tudo sozinha, não tinha como eu ir para lá de carro, a minha família também não me ajudava, mas eu acabei aprendendo muito em questão de treinos. Eu treinava aqui mesmo com os meninos, às vezes treinava quadra também, né? Salão. Mas eu mesmo me preparava, eu mesmo me dedicava, e quando chegava lá, eu tentava dar o meu melhor. Era isso que eu tinha que fazer. Não, interessante. Eu vejo que não é a primeira vez que na resposta você fala, né, que você já treinou salão, você
mesmo comentou no início da entrevista que ficou bastante tempo jogando, né? E como é que foi a transição, né, do salão para o futebol de campo, né? Você falou que jogou muito tempo lá, sempre quis jogar o futebol de campo, mas como é que foi essa transição? Porque, obviamente, são jogos diferentes, estilos de jogos diferentes, e essa adaptação ela costuma ser um pouco, às vezes ela é um pouco complicada, né? E, no começo eu tive muita dificuldade, eu não sabia nem como que eram as posições, então eu acho que eu sofri bastante no começo, assim. Eu fui aprender mesmo, tive, assim, uma questão tática melhor mesmo, foi no Taubaté. Ali eu aprendi muita coisa com o treinador, a gente teve um aprendizado muito grande com ele, é uma pessoa que eu tenho que agradecer muito. Em questão tática, assim, eu aprendi muito com ele. Acho que, para quem conhece ele, sabe o quanto que ele se dedica, o quanto que ele estuda. Então, acho que ele foi muito importante, assim, na minha carreira. Mas antes de ir para lá, eu mesmo fazia por mim, eu treinava aqui, eu tentava fazer o que eu poderia mesmo. E você falou que o Taubaté te proporcionou a chance de estudar. Primeiro, parabéns ao Taubaté de ter feito isso. A gente sempre exalta como é importante para os atletas terem a oportunidade de estudar. A gente entrevistou algumas atletas que conseguiram também fazer faculdade graças aos clubes. Isso é muito importante porque por mais que seja uma formiga da vida e jogue até os 50 anos, existe a vida após futebol, né? Então, é importante ter os estudos em dia. Eu queria saber no que você se formou e um dia, lá no futuro, quando você for parar, o que que você pretende trabalhar, já que você tocou nesse assunto da parte de estudos? Então, eu formei em bacharel em educação física, foram 4 anos ali estudando. Então, foi por isso também que eu fiquei um período maior ali em Taubaté, né? Por ter começado na faculdade, eu pensei na minha carreira pós-jogos, então eu pretendia mesmo terminar a faculdade para depois ingressar em outros clubes também, né? Aproveitei essa oportunidade que o Taubaté me deu, que era a Secretaria de Esportes, né? A prefeitura, ela proporcionou algumas bolsas para algumas atletas também, foi mais algumas também que se formaram, mas foi muito importante, eu fiquei muito feliz e vou ser sempre grata ao Taubaté por ter me dado essa bolsa. Realmente é um projeto muito bacana, né? Que tem esse apoio da prefeitura local para ajudar nessa questão de estudos. Realmente é imensurável, né, o tamanho do valor que é hoje você ter uma educação de qualidade, uma boa educação pós-carreira, ainda mais uma carreira que é curta como a de jogador, né? E ainda falando do Taubaté, agora já partindo essa questão mais histórica, né, do acesso para o Campeonato Brasileiro, foi um ano bastante emblemático para o time, né, dá para dizer. E como é que foi toda a campanha da classificação para o Campeonato Brasileiro do Taubaté? Como é que foi esses bastidores desse momento histórico para o time? Então, o Taubaté, mesmo jogando o Campeonato Paulista, ele já tinha uma história grande assim no futebol, né? É um time de tradição, o Arismar Costa, que é o coordenador, ele sempre trabalhou ali, sempre ajudou o clube, então tem o clube por conta dele, então ele sempre trabalhou. E foi histórico porque nunca tinha classificado para o brasileiro, a gente sempre chegava perto, mas nunca classificava. Então foi uma coisa que sempre é comemorável, né? Lembrar, porque foi muito importante e até para a carreira de quem estava no time na época também. E eu imagino que vocês comemoraram fazendo um pouco de parkour, né? Para festejar essa conquista. Com Mas, certeza. mas, brincadeiras à parte, ao longo desses 6 anos você ficou no Taubaté, tem um período que você vai lá para Rondônia. Explica aí como é que veio o convite, como é que foi ir para outro estado longe, que tem outra cultura, outros hábitos que aqui em São Paulo é bem diferente de São Paulo. Como é que foi essa experiência? Nossa, foi uma loucura. Eu nunca imaginei que eu ia parar lá em Rondônia para jogar. Um lugar quente, viu? Meu Deus. Mas foi uma parceria que o Taubaté fez com o Ariquemes, né? O Real Ariquemes. Eles contrataram o time todo do Taubaté para poder jogar o estadual lá e as meninas poderem classificar para o brasileiro também. Aí a gente foi campeã lá, aí o Ariquemes conseguiu acesso para a 2 também no ano seguinte. Então foi muito importante também para lá, para elas e para nós também, né? Porque a gente ganha um título. Sem dúvida, né? Então dá para dizer que foram dois acessos
seguidos, né, tanto no Taubaté quanto no Ariquemes, né? E como é que Pode contar foi? que sim. Legal. E como é que foi disputar o Campeonato Brasileiro? Como é que foi a experiência para você? É um campeonato que tem ganhado bastante visibilidade, principalmente nesses últimos anos. Como é que foi a disputa do campeonato, tanto para a equipe quanto para você enquanto jogador? Como é que foi a experiência para você? Jogar o A2 para mim foi uma experiência nova, né? Por a gente jogar só o Paulista. A gente viajava mais, ia para outros lugares, jogava com equipes que a gente não era acostumado a jogar, né? Só no estado de São Paulo a gente já conhece as equipes. E foi uma experiência muito boa. Acho que o nosso time foi muito bem no campeonato. A gente perdeu pro São Paulo, se não me engano. A gente jogou 2 jogos, ganhou em casa e perdeu fora, para a gente ir para a semifinal, se não me engano, acho. Então, isso foi muito ruim para a gente também, porque daí a gente perdeu, né? A gente não jogou mais A2 por conta disso. Mas também a gente perdeu pro São Paulo, né? Que era uma equipe que estava se reerguendo de novo, tem uma tradição também boa no futebol. Então, para a gente foi uma experiência muito boa. Assim, só agregou. Imagina, né? Foi um ano mágico, assim, que você consegue 2 acessos, consegue um título estadual, né? Um título de primeira prateleira. E infelizmente tem o futebol feito de derrotas, então infelizmente essa eliminação, vocês quase conseguiram acesso para a Série A. E aí, esse ano, você chega no São José, que infelizmente hoje não tem a força de uma década atrás, mas é um time super tradicional, campeão de Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Como é que foi o convite para ir para o São José, o time da Béa? Nossa, foi incrível. Eu sempre joguei, sempre pensei em jogar no São José, acho que desde quando eu era mais nova, né? Por eu morar próximo de São Paulo, assim, então era um time que eu sempre visei jogar, sempre sonhei. Então, quando eu recebi o convite, eu nem soube expressar, assim, porque é próximo assim, ali de Taubaté, mas a gente sempre jogava contra. Mas eu não esperava mesmo, fiquei muito feliz. Conheci muitas pessoas boas lá, igual a Bea, né? Então, acho que foi muito bom ter ido para lá, viu? Fiquei muito feliz. Oh, bacana essa. Dá para dizer que é a realização de um sonho, né, profissional. Você estar atuando com o São José e logo no seu primeiro ano já disputando decisões, né? A Taça Paulista foi um vice-campeonato, bateu na trave para ser campeão. E como é que foi essa disputa desse campeonato, né? Essa mais uma bola na trave chegando aí na final e acabando perdendo o título. Como é que foi toda essa história para gente? Para o clube foi muito importante, porque fazia muito tempo que não chegava numa final de campeonato, né? Então, acho que foi uma conquista muito grande, mesmo não ganhando do Palmeiras, né? Na verdade, a gente perdeu o primeiro jogo em casa e ganhou o segundo, né? Então, mesmo assim, acho que foi muito bom para o nosso crescimento, né? Foi um ano muito difícil, a gente perdeu atleta, teve troca de treinador. Então, com essa vinda do novo técnico também ajudou muita gente. Então, chegar numa final contra o Palmeiras, jogar uma final no Allianz Parque também, que foi também outro sonho realizado, eu acho que não tem explicação. Bom, aqui no canal a gente não esconde os times aqui dos apresentadores. Quem acompanha o canal sabe que eu sou palmeirense. Eu queria saber de você, como é que foi jogar no Allianz Parque? Como é que é a parte que só os atletas têm acesso? Como é que é a estrutura? Como é que é o estádio na visão de um atleta? Então, voltando, eu saí de um time que não jogava brasileiro e fui para outro time que jogava brasileiro A1. Então, eu tive toda outra visão de como que funciona o futebol também, né? Lógico que eu já sabia um pouco, mas foi uma experiência muito nova. E jogando em campos, assim, igual do Palmeiras, nossa, eu acho que tem muitos atletas que sonham em jogar lá, acho que teve muitos que nunca tiveram essa oportunidade. Então, para a gente do futebol feminino, né, não o masculino, ter esse privilégio de jogar uma final no Allianz Parque para a gente foi muito bom. Acho que para a carreira, sonho de meninas ali, a estrutura é incrível do campo, vestiário, é outro nível, assim, é primeira linha mesmo, não tem o que falar. Foi muito bom. Já passou pela pergunta clubista do Fred, né, que quis
amaciar o ego. Mas com certeza só de assistir o jogo lá, você já imagina que é uma estrutura muito bem feita, porque é uma arena muito bacana de assistir jogo, eu já tive a oportunidade de assistir alguns, então não tem muito o que falar realmente, só perde para o Canindé na questão de melhor estádio para assistir jogo, sem dúvida. Mas clubismos à parte, Ionara, como é que você descreveria o seu estilo de jogo? Bom, no São José eu joguei praticamente o ano inteiro de volante, mas eu sempre fui meio-campista. Então acho que mudou muitas coisas quando eu fui para lá também, foi muita adaptação, né, estilo de jogo diferente do que eu estava acostumada, mas eu me considero uma meio-campista, armadora, prefiro atacar mais do que defender, acho que todo mundo, né? Eu sei Isso bem como sim. é que é. Mas, e você, inclusive, comentou que quando você chegou no São José, é a sua primeira experiência jogando a primeira divisão, jogando A1, que é outro nível técnico, são sem só time forte você enfrentando. E o São José ficou naquele limbo ali, ficou entre perto das 8 primeiras para ir para o mata-mata e também perto da zona de rebaixamento. Eu queria saber como é que foi trabalhar o psicológico ao longo dessa campanha, porque tinha momentos de se olhar e falar, pô, a gente pode chegar no mata-mata, e tinha momentos de se olhar e falar, meu Deus, se a gente perder, a gente entra na zona de rebaixamento. Então, como é que foi trabalhar o psicológico ao longo dessa campanha? Eu acho que para todas ali foi, nossa, um aprendizado muito grande, porque foram situações que ninguém esperava passar, né? A gente sempre tem um planejamento de fazer um bom ano, uma boa estreia, um bom campeonato, e não foi dessa maneira, né? Acho que saiu fora do controle de todo mundo, principalmente da comissão técnica, né? Porque planeja uma situação e acontece outra. E ainda mais o São José, que tem uma história muito grande no futebol, se caísse para a segunda divisão, ia ser muito ruim para o clube, né? Muito ruim para a história. Então, eu acho que foi momentos difíceis que todos passaram ali. Foram situações que eu acho que fez com que todos crescessem como pessoa também, não só como atleta, né? Porque acaba mexendo mesmo com o psicológico. Você acha que você vai estar no clube igual eu mesmo. Eu cheguei no clube um ano e já vou fazer com que o clube caia. Então, eu acho que isso é uma situação muito ruim, né? E tinha muitas atletas que tinham chegado esse ano lá também, então eu acho que seria uma situação muito difícil para todo mundo se tivesse caído. Na realidade, qualquer rebaixamento é um drama, né, para qualquer equipe, ainda mais uma equipe tradicional. A gente está acompanhando isso aí ao longo do Brasileirão como um todo, né? Sabemos como é complicada essa questão. Um abraço para os torcedores do Grêmio aí que nos acompanham. Mas falando do último campeonato que vocês disputaram, né, o Campeonato Paulista, como é que foi o campeonato para o São José e como é que foi para você essa disputa, né? Como é que o São José acabou ficando na sexta colocação? Como é que você viu esse campeonato, na sua opinião? Bom, a gente também não começou muito bem o campeonato, né? A gente estava com o time todo quebrado, tinha saído bastante meninos, acho que saíram umas 11 meninas no máximo, acho. E a gente estava se reconstruindo, vamos dizer, né? A gente não tinha entrosamento ainda, chegaram meninas novas, chegaram meninas que faltava menos de uma semana para começar o campeonato. E a nossa estreia ainda foi contra o São Paulo, depois a gente pegou Ferroviária e Corinthians, então foram 3 jogos que difíceis, né? Pelo jeito que a gente estava se reconstruindo de novo. Mas eu acho que de acordo com o campeonato, a gente foi crescendo, a gente foi mostrando que a gente poderia ir bem no campeonato, né? Então, a gente saiu de oitavo, de nono, se não me engano, para sexto lugar. Então, foi muito gratificante para a gente, foi muito aprendizado mesmo. A gente foi sofrido, mas foi muito importante também para o nosso crescimento. O Campeonato Paulista, eu acho que tanto o masculino quanto o feminino é um pouco ingrato, porque, querendo ou não, não é porque a gente é aqui de São Paulo, mas é o campeonato estadual mais forte. E pelo feminino você pode ver isso, né? A Série A do futebol feminino na última temporada, dos 16 times, 6 eram de São Paulo, e inclusive desses 6, 5 foram os 5 primeiros colocados na fase de classificação, que era Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, a Ferroviária e o São José, que ficou naquele meio de tabela, sem cair, sem ir para a parte de mata-mata.
e ano que vem vai ter 7, então praticamente metade do Campeonato Brasileiro vai ser times paulistas, 7 porque o Bragantino conseguiu acesso, foi campeão da A2 e vai chegar com força para a primeira divisão. Então o Campeonato Paulista é basicamente esses times da Série A do Brasileirão quase. Então realmente Sim, disputar o Paulistão é um campeonato também de alto nível e que você vai pegar times da Série A do Brasileirão. Então o fato de vocês chegarem uma fase classificatória, disputar uma Copa Paulista é realmente uma grande conquista. E me fala aí, como é que está o preparo do São José, que agora com o fim do Paulista e Copa do Brasil, desculpa, Paulista e Copa Paulista, vai ter aí já se preparar a próxima temporada, que vem o Brasileirão com 7 times paulistas mais forte do que nunca. Como é que você está vendo o preparo do São José para essa próxima temporada? então a gente voltou para casa faz alguns dias, né? Então a gente está esperando a comissão técnica se planejar também para conversar com as atletas, né? Com certeza vai ter atletas novas, então a gente está esperando o feedback deles para a gente também descansar um pouco também, né? Colocar a cabeça no lugar de muitas coisas e esperar o tempo da comissão entrar em contato com a gente para a gente se preparar para o ano que vem. Ah, perfeito. Bem, é aquele momento de intertemporada, né? Agora é mais a manutenção da rotina, né? Dos cuidados com o corpo. E como é que é nesse momento de intertemporada essa questão de se manter a forma, se manter no ritmo para o jogo? Como é que está sendo para você esse momento de intertemporada? Então, nessa parte eu tenho que agradecer muito o São José, né? Tem uma estrutura muito boa. A gente passou na nutricionista antes de vir para casa. A gente tem a preparação física, né? A gente vai ter o contato com o treinador também. Então, acho que isso vai ser muito importante para a gente se cuidar também, né? A gente tem que manter a forma, e colocar também a cabeça no lugar, se preparar para o ano que vem, que também vai ser um ano muito competitivo, né? Então, vamos ver como que vai ser. Bom, legal. Bom, eu acho que a gente conseguiu conhecer bastante da Ionara, entender um pouco as suas experiências ao longo da sua carreira. A gente deseja muita sorte para você. E antes da gente encerrar, vou passar aqui para o Matheus fazer as palavras finais dele. Depois eu já passo para você e aí a gente encerra a entrevista, tá bom? Então, Matheus, considerações finais. Cara, acho que só agradecer a Ionara mais uma vez. É um papo muito bacana, muito gostoso. Muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou pela gente, pelo tempo da entrevista. A gente fica muito contente sempre em recebê-las aqui no canal. E boa sorte para você nesse momento de preparação para a temporada que vem. Que venha muito sucesso nos próximos jogos, na próxima temporada. E pode ficar mais uma pessoa aí que a gente tem para torcer dentro do São José, né, Fredão? Já tinha a Dé, agora a Ionara também. Isso aí, Ionara. Agora esse momento fica aberto para você. Se você quiser, a palavra está aberta para se agradecer, falar o que você tiver vontade. Inclusive, se você quiser deixar suas palavras para meninas que estão começando agora no futebol feminino, fica à vontade. E também, se quiser deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir, fala aí suas redes sociais que a gente bota aqui depois na descrição do vídeo. Vou passar meu Instagram rapidinho, underline ionara.ferreira. Então, eu queria muito agradecer vocês, fiquei muito feliz pelo convite, né? A gente já tinha conversado há um tempo, só que não deu para mim participar antes. Mas é como eu falei no começo, a gente tem que agradecer pessoas como vocês, né, por estar falando do futebol. É muito importante para a gente, muito importante para quem está começando também. Tem gente que consegue ter o acesso através só disso, de vídeos, não consegue estar nos estádios, não conhece as atletas, e vocês dando essa oportunidade das atletas falarem da vida dela, das histórias, enriquece muito o futebol. Então, fico muito feliz. Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês consigam muitas atletas, com certeza vão ter outras oportunidades de vir muitas atletas aqui, e que vocês continuem com esse trabalho que é muito fera, e fiquei muito feliz de ter participado. Obrigado, a gente que agradece. Realmente é difícil conseguir falar com atleta de futebol, é agenda, é viagem, é treino, então é bem difícil bater a agenda. Mas primeiro a gente fica feliz de você ter aceitado. Segundo, você fala muito bem, então a entrevista fluiu bem, foi. A gente acha que as pessoas vão gostar bastante. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do bate-papo da Ionara, por favor, deixe seus comentários, deixe seu like, segue na rede social, tá aqui no Instagram, tá aqui, desculpa, tá aqui na descrição o Instagram dela.
Então tá o arroba dela aqui, vão lá seguir ela, acompanhar o trabalho dela. E se você gostou dessa entrevista, tem outras 34 aí para você ver, então vai lá no canal e já olha as outras entrevistas com essa e terminando essa. Então é isso, gente. Até a próxima. Obrigado a todos. Falou.